Na parte 5 dessa série, descrevi todas as experiências que efetuei para conseguir uma efetiva aspiração intraoral de sprays. Agora, vamos abordar equipamentos de aspiração extraoral. Alguns de vocês devem ter ouvido falar de uns equipamentos grandes dentro do consultório para aspirar sprays. Tenho certeza que muitos se perguntaram se tais equipamentos poderiam ser mais eficazes do que a tal High Volume Evacuation que apresentei aqui nessa série. Vou mostrar os motivos pelos quais alguns desses equipamentos podem até complementar a aspiração intraoral, mas nunca substituir. Ao final desta parte 6, vou mostrar equipamentos diversos de aspiração e sucção para que possamos fazer um comparativo e talvez até estimular alguma ideia de adaptação. Seriam esses equipamentos a resposta para eliminar os 5 a 10% que escapam do High Volume Evacuation? O DentalVac é um equipamento de aspiração extraoral que já existe há bastante tempo na odontologia. Ele faz parte dos equipamentos recomendados pela corrente odontológica que indicou o chamado Protocolo Seguro de Remoção de Amálgama, indicado pela IAOMT, a Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia. A Sentry é uma marca americana de aspiradores industriais que tem modelos indicados para odontologia. A ADS é uma empresa americana que comercializa equipamentos odontológicos em geral, e entre eles um aspirador extraoral. A empresa suíça IQware possui uma ampla linha de produtos de exaustão e purificação de ar, e entre eles alguns voltados para a odontologia. O sistema FlexVac da empresa pode ser instalado de diversas formas no consultório: móvel, na parede ou um sistema fixo para criar um ambiente de pressão negativa. A A-Teeth é uma empresa chinesa com uma ampla gama de equipamentos odontológicos e possui um modelo de aspiração extraoral chamado VacStation. Outra empresa chinesa que também fabrica esse tipo de equipamento é a Greyloy. A Nederman é uma empresa sueca de ventilação exaustora instalada no Brasil em Jundiaí desde 1996, e eles possuem uma linha voltada para odontologia, que pode ser dimensionada conforme sua necessidade. Entrei em contato com a empresa e pude compreender bem o sistema, que consiste de um exaustor centrífugo que vai puxar o ar para um ambiente externo e um braço articulado exaustor, cuja abertura é direcionada para a boca do paciente. Juntamente com isso, você pode estender o projeto com uma tubulação de exaustão para outro ponto de sua sala de atendimento ou sua sala de esterilização, por exemplo. Através da abertura ou fechamento de cada uma dessas tubulações em um distribuidor, é possível controlar a vazão de ar do exaustor por essas tubulações. Vamos colocar todas as especificações juntas num gráfico para facilitar a comparação desses equipamentos? À esquerda, a vazão de ar do sistema em litros por minuto. À direita, o vácuo máximo em milímetros de mercúrio. Esse dado do vácuo máximo não é significativo, por isso que muitos fabricantes nem fornecem esse dado. O DentalVac Turbo possui uma vazão de ar de 21.804 litros por minuto. Esse modelo SS400 da Sentry possui uma vazão de ar de 19.822 litros por minuto. O equipamento da ADS possui 2.973 litros por minuto. O modelo consultado da IQware possui 6.667 litros por minuto. Esse modelo da iTeeth possui 3.700 litros por minuto. Esse modelo da Greyloy, 4.000 litros por minuto. Nesse conjunto que eu cotei com a Nederman, a vazão de ar na saída do exaustor seria de 16.667 litros por minuto. Se nesse exaustor eu conectar 4 saídas, sendo uma delas o meu braço extrator, eu teria em cada uma dessas ramificações 4.167 litros por minuto. E aí vem a pergunta: será que utilizando somente esses equipamentos poderíamos dispensar a aspiração intraoral de sprays com as cânulas HVE? Esse estudo me dá mais uma vez uma boa resposta. O High Volume Evacuation é a melhor solução para o controle de partículas de aerossol antes delas escaparem da boca. Segundo estudos, a redução chega a ser entre 90% a 98%. Usar apenas um aspirador extraoral sem uma aspiração intraoral seria como essa guerra de travesseiros, mas não dentro de um quarto, mas sim na rua e depois tentassem catar todas as penas. Uma outra comparação seria como tentar conter uma fuga em massa de uma prisão. É muito mais fácil e eficiente fazer a captura enquanto eles ainda estão dentro dos limites do presídio. Depois que todos alcançaram as ruas, é muito mais difícil.
Ou seja, precisamos primeiro de uma aspiração intraoral eficiente com High Volume Evacuation. E talvez uma aspiração extraoral poderia ser cogitada para se capturar o que escapou pela aspiração intraoral. Fica sempre uma grande pergunta em relação à ergonomia, pois o bocal desse tipo de equipamento normalmente é relativamente amplo, precisa ficar próximo da boca para que seja efetivo e acaba atrapalhando o campo visual e o posicionamento do dentista e da assistente. Necessitamos de estudos sérios para verificar a eficácia de um equipamento complementar de aspiração extraoral. Há indícios de que uma vazão de ar com cerca de 20 mil litros por minuto talvez fosse o indicado, mas é necessário haver uma solução para o problema do ruído, que é proporcionalmente elevado conforme aumenta-se a eficiência de exaustão do sistema. Isso sem falar do problema da ergonomia. Vamos agora ver diversos equipamentos de aspiração e sucção de uso geral e pensar se algo poderia ser adaptado para a odontologia, tanto para uma aspiração intraoral quanto para uma aspiração extraoral. A ideia de se adaptar um equipamento de uso doméstico ou industrial não é nova. Esse artigo de 20 anos atrás já sugeria o uso de um aspirador de pó modificado como um aspirador extraoral de aerossóis. Algumas informações importantes, como a vazão de ar do aspirador de pó utilizado no estudo, não estava disponível, mas foi possível ter um certo parâmetro através da potência em watts que constava lá. Neste vídeo, eu mostro que um aspirador de pó de 1300 watts, que proporciona uma vazão de ar de aproximadamente 2.400 litros por minuto, pode ter um efeito de aspiração de sprays dentro de uma faixa de aproximadamente 10 cm de distância. Perceba que o aumento do bocal não aumenta a eficiência de aspiração do sistema. Acaba atuando talvez mais como um anteparo. Isso já foi demonstrado na parte 4 dessa série, onde eu mostro que o alargamento de um bocal não aumenta a vazão de ar de um sistema. Para efeito de comparação, e para desestimular os colegas a utilizarem qualquer engenhoca de fundo de quintal sem embasamento, neste vídeo eu mostro que não adianta colocar um funil na linha LVE de sucção do consultório, mesmo com uma boa bomba de vácuo. Não vai haver eficiência alguma. Existe uma certa semelhança na concepção de um aspirador de pó e de uma bomba de vácuo por ação centrífuga com impulsor fechado. Obviamente, há uma diferença de robustez de construção, mas o princípio é semelhante. Porém, há uma diferença que é crítica quando pensamos na aspiração de ar contaminado. No aspirador de pó, o ar aspirado é liberado para o rotor ou induzido, para o seu resfriamento, e só depois dissipado por uma grade no cabeçote do aspirador. Mesmo em modelos com função sopro, o ar não sai somente por esse duto. Na bomba de vácuo por ação centrífuga, o ar aspirado é liberado para um duto de descarga na bomba de vácuo. Modelos de aspirador de pó domésticos comuns que não podem aspirar líquidos, em princípio estariam descartados. Por serem de uso doméstico, também não suportariam o uso mais intenso de várias horas por dia, todo dia. Modelos de aspirador de pó e líquido industriais poderiam ter indicação, principalmente pela robustez do motor, mas continua o problema de exaustão de um ar contaminado pelo cabeçote. Isso sem contar o nível de ruído bem alto. Existe uma marca de aspirador de pó e líquido chamada Rainbow, fabricada nos Estados Unidos e que possui um sistema muito interessante de filtragem de aspiração. O conteúdo aspirado é jogado em um reservatório com água em turbilhonamento, onde a maioria das partículas ficam aprisionadas nessa água e depois de cada uso, essa água suja é descartada no esgoto. Além disso, antes do ar ser jogado para o cabeçote do aspirador, passa por um filtro EPA. É o aspirador de pó ideal para pessoas alérgicas. Não tem indicação de um uso pesado, mas esse princípio de filtragem é bem interessante. Na minha pesquisa, acabei encontrando um produto nacional de características semelhantes. Ele possui a mesma filtragem à base de água em turbilhonamento, mas não é idêntico.
O LavaWet da EPC Soteco possui um filtro de poliéster lavável, não um filtro EPA como o Rainbow. Um tipo de equipamento muito interessante no que concerne a vazão de ar são os sopradores de ar utilizados em jardinagem. São utilizados para o varrimento de folhas secas no chão, por exemplo. Para se ter uma ideia, a vazão de ar desse tipo de equipamento é de 4.100 litros por minuto, muito acima que qualquer aspirador de pó e próximo dos aspiradores extraorais odontológicos chineses. Revertendo-se o bocal e colocando-o na entrada de ar, teríamos um potente aspirador. Mas, além de todo o ar contaminado passar pelo motor, o nível de barulho é ensurdecedor. Temos então os exaustores. Eles têm uma ampla indicação em todo tipo de ambiente, do residencial ao industrial. Existem vários modelos das mais diversas capacidades, mas devemos nos lembrar de que quanto maior a vazão de ar, mais barulhento. Bombas de vácuo utilizadas em refrigeração alcançam um alto vácuo máximo, mas possuem baixíssima vazão de ar. Bombas d'água utilizadas em poço proporcionam altíssima vazão de líquidos e alto vácuo máximo, mas não têm indicação para deslocar ar. Vamos dar uma olhada nos valores de vazão de ar e vácuo máximo desses equipamentos no gráfico? Vazão de ar em litros por minuto do lado esquerdo e vácuo máximo em milímetros de mercúrio do lado direito. Esse aspirador de pó da EPC Soteco possui uma altíssima vazão de ar, 8.500 litros por minuto. Vácuo máximo é de 162 milímetros de mercúrio. Esse aspirador de pó e água da EPC Soteco é um modelo mais simples de uso doméstico e possui vazão de ar de 1833 e um vácuo máximo de 128. Esse aspirador de pó e água da Makita tem vazão de ar de 3.500 e um vácuo máximo de 165. Esse modelo de aspirador de pó doméstico da Electrolux possui uma vazão de ar de 2.400 e um vácuo máximo de 75. Esse modelo do aspirador de pó Rainbow, aquele que possui filtragem a água mais um filtro EPA, possui vazão de ar de 1982 e um vácuo máximo de 149. Esse aspirador de pó e água da EPC Soteco é aquele que se assemelha ao Rainbow. Ele possui filtragem de água e um filtro de poliéster. Possui uma vazão de ar de 2.833 e um vácuo máximo de 162. O soprador de ar Makita possui uma vazão de ar de 4.100. O vácuo máximo nem é especificado. Quanto a exaustores, existem diversos modelos. Eu selecionei aqui um modelo de exaustor da marca Vent Center. Esse modelo, de 25.000 litros por minuto, seria o que normalmente iriam te indicar para um consultório odontológico, sendo que iriam dividir essa vazão de ar em várias salas. Uma bomba de vácuo utilizada em refrigeração possui uma vazão de ar de apenas 78 litros por minuto. O vácuo máximo é até elevado, 675. Uma bomba d'água normalmente nem vem o registro de sua vazão de ar, porque não é indicação dela, e o vácuo máximo é elevado, no caso aqui, 588. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você faz ideia de quanto de ar circula pelo fato de simplesmente criar uma corrente de ar abrindo-se as portas? Vamos fazer um cálculo bem simplificado. Considere uma sala que possui duas portas opostas por uma distância de 5 metros entre elas. Vamos desconsiderar o tamanho total da sala, assim como turbulência na passagem do ar, etc. Vamos considerar que o ar que vai passar por essas portas vai fluir como num duto com as dimensões das portas, que de uma maneira geral possuem um vão de 80 cm por 210 cm. Vamos deixar todas as medidas em metros para facilitar os cálculos. 0,8 metros por 2,1 metros é igual a 1,68 metros quadrados de área. Se eu quiser saber o volume de ar que comporta esse duto imaginário entre as portas, eu teria que multiplicar essa área pela distância, ou seja, 168 metros quadrados por 5 metros, que é a distância entre as portas, resultando em 8,4 metros cúbicos de ar. Considerando que passe um vento classificado como regular na escala 5 de Beaufort, que tem uma velocidade de 10 metros por segundo, um valor redondo para facilitar os cálculos também, eu vou ter que os 8,4 metros cúbicos de ar vão percorrer os 5 metros em meio segundo, ou, em outra análise, 16,8 metros cúbicos passarão pelo ambiente em 1 segundo. 16,8 metros por segundo é igual a 16.800 litros por segundo. Esse volume de ar que vai passar é o de 17 caixas d'água de 1.000 litros por 1 segundo.
Convertendo em litros por minuto, que é a grandeza de vazão de ar normalmente utilizada nos equipamentos que estamos utilizando, isso equivaleria ao número astronômico de 1.008.000 litros por minuto. Nessas mesmas condições, mesmo com um vento imperceptível de 0,5 metros por segundo, classificado como zero na escala Beaufort, eu teria uma vazão de ar igual a 50.400 litros por minuto, superior a qualquer sistema de aspiração intraoral ou extraoral existente. Vamos então colocar na tabela alguns dos equipamentos mais potentes que mostramos nesse estudo. O aspirador extraoral Dent-Arvac, com 21.804 litros por minuto. Um exaustor que poderia ter indicação para consultórios, 25.000 litros por minuto. Um vento imperceptível de 1,8 km por hora, passando por duas portas a 5 metros. Eu teria 50.400 litros por minuto. E um vento regular entre duas portas a 5 metros, 1.008.000 litros por minuto. Como último item, eu coloquei aqui um exaustor industrial, o maior do catálogo dessa empresa. Ele tem 1 metro de diâmetro, pesa 72 kg e gera 87 decibéis em uso. Esse exaustor extremamente grande teria 420.000 litros por minuto. Mas esse é de uso inviável em odontologia. É por esse motivo que a circulação de ar natural vem sendo considerada tão importante. Pois bem, chegamos ao final de mais uma parte dessa série. Na próxima e última parte, vou abordar as dificuldades e limitações que observei ao utilizar o High Volume Evacuation e algumas sugestões para minimizá-las. Vou também mostrar de forma resumida tudo o que é necessário para implementar uma aspiração de spray eficiente, mostrando as diversas formas como cada um dos colegas poderá obter uma aspiração de spray eficaz, dependendo da situação econômica de cada um. E então, realizar algumas reflexões finais a respeito disso tudo. Te vejo lá.